fazer mais uma oração. Logo após, vamos estar louvando ao Senhor. Amém? Esse é o dia que o Senhor nos concedeu para adorarmos o seu santo nome. Esse é o dia que o Senhor nos deu. Quantas vidas amanheceram o dia, mas nesse momento já se encontra mortas, se encontra sem o fôlego de vida. Mas o Senhor nos deu graça e nós estamos aqui. E você que está vivendo por essa live, adore ao Senhor conosco, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, nós já oramos, ó Deus, já falamos contigo. E nesse momento, meu Deus, eu te peço, ó Pai da glória, nos ajuda a te adorar, a te exaltar. Ajuda o teu filho que está nos vendo, ó Pai, por esta live. Eu não conheço o seu coração, a sua vida. Eu não sei o que eles estão enfrentando, ó Pai da glória. Mas eu creio, ó Deus, que Tu és o Deus que pode socorrê-lo. Tu és o Deus que pode renová-los, restaurá-los agora. Por isso, Espírito de Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o nosso louvor, a nossa adoração, rompa as potestades, os principados, ó Pai da glória, e chega até a sala todo, ó Deus. Aleluia, em nome de Jesus, ó Pai, é o que eu oro e te agradeço para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos engrandecer o nome do Senhor. Sou grata ao Senhor por mais uma noite estarmos aqui na presença dEle, para louvarmos o nome dEle, para aprendermos da palavra do Senhor. Você que está no seu lar, louve ao Senhor juntamente conosco. Amém? Vamos louvar. Eu me rendo. Thank
entregue, amém, a sua oferta. Neste momento vamos orar ao Senhor em gratidão a tudo que Ele tem provido para nós. Deus amado, Deus querido, ó Senhor, nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Deus, pelo nosso pão de cada dia, pelo nosso emprego, ó Senhor, pela inteligência que o Senhor tem nos dado, Senhor, para desenvolver as nossas tarefas, Senhor. O Senhor tem abençoado, tem aberto as portas, e queremos ter, Senhor, nosso coração grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Ó meu Deus amado, abençoe a cada irmão, a cada irmã que tem contribuído para que essas portas continuem abertas, ó Deus. Venha multiplicar a cada dia, Senhor, na vida dos teus servos, as tuas bênçãos. Ó Senhor, abençoa esta obra, meu Deus, que ela venha crescer, que ela venha multiplicar, Senhor. Não só a quantidade, mas também a qualidade da tua presença. Ó Senhor, estas bênçãos eu te peço, te agradeço em nome de Jesus Cristo, Deus. Vamos louvar ao Senhor em nosso nome.
Glória a Deus. Que Deus nos ajude a estarmos firmes em suas promessas, na sua palavra. Glória a Deus. Porque quando tudo vai bem, não é muito difícil nós estarmos firmes em Deus, nas suas promessas e na sua palavra. Mas e quando o vento é contrário? E quando muitas das vezes aquilo que Deus nos prometeu parece uma realidade quase que impossível em nossas vidas? Nestas horas é que nós precisamos olharmos para o que a Bíblia diz e nos lembrarmos de tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. Nós estamos aí meditando no livro de Jó sobre a fragilidade humana e a soberania divina. Já há muitos trimestres nós estamos utilizando as lições bíblicas da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e nesse trimestre o tema é a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Semana passada nós fizemos uma introdução neste assunto, estudando a primeira lição, que falou sobre o livro de Jó, e hoje nós vamos falar sobre quem era Jó. É a lição de número 2. Quem era Jó? O textual diz assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Jó capítulo 1, versículo 1. A verdade prática diz assim: quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca de sua integridade. Hoje nós vamos falar muito, irmãos, sobre o caráter, principalmente desse servo de Deus, mas sempre fazendo uma análise do nosso próprio caráter. E nós vivemos numa época em que mais está na moda dar ênfase ao carisma do que ao caráter. Quando a gente fala de carisma com relação ao ser humano, a palavra carisma é uma palavra que significa literalmente dom. Mas quando nós falamos disso como característica do ser humano, nós falamos daquela pessoa que a atitude dela é uma atitude magnética, que atrai as pessoas, que emociona as pessoas, que tem um brilho todo especial. Isso é muito bom, isso é um dom de Deus também, é algo que Deus concedeu ao ser humano. Mas de nada vale o carisma se ele não estiver sustentado numa base sólida, que é o caráter. O Deus da Bíblia, ele concedeu aos homens o carisma, que é um dom, mas ele pede também e ele exige que cada um de nós desenvolvamos um caráter íntegro. A nossa leitura bíblica hoje está no livro de Jó, capítulo 1, do versículo 1 até o 5, que diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também tinha também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedeu, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Vamos fazer uma breve oração? Pai,
nós te agradecemos pela tua palavra, que é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Pedimos que o Senhor nos ajude a caminhar pelas Escrituras Sagradas no decorrer desta ministração desta noite, e que tua palavra, Senhor, seja um guia eficaz para a nossa vida, pois ela é o nosso manual de regra, fé e prática. Ajuda-nos, Senhor querido, a valorizarmos as Escrituras Sagradas cada dia mais, para que seja o condutor não apenas da nossa fé, mas da nossa vida prática, Senhor. Obrigado por cada conselho da tua palavra, e obrigado por ela ser este alimento espiritual que mata a nossa fome e que mata a nossa sede espiritual, Senhor. Fala aos nossos corações mais uma vez nesta noite, através da vida de Jó. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Queridos, nós temos um objetivo com essa ministração desta noite, um objetivo principal, que é demonstrar que Jó foi um homem rico. A Bíblia chega a dizer que ele era o homem maior do que todos os do Oriente, mas que, diferente dos demais, ele tinha um caráter íntegro. Hoje nós vamos perceber pela nossa lição, pelos comentários, pelos versículos que vamos ler, que ser rico não é um problema. Pelo contrário, ser rico pode ser uma oportunidade de servir a Deus com os bens e ajudar muitas pessoas. Agora, o coração da pessoa, ela tem que estar em consonância com a vontade e com os princípios eternos de Deus. O dinheiro, ele só traz para fora aquilo que está lá dentro. Se o coração do homem for mau, vai se cumprir aquilo que está lá em Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Naquela carta, Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Mas se o coração dessa pessoa for bom, o dinheiro, suas fazendas, seus bens, será uma oportunidade singular para essa pessoa ajudar muitas vidas e abençoar a sociedade, como fez o patriarca Jó. Vamos lá para a nossa introdução. O autor sagrado não elabora uma biografia de Jó, mas traça um perfil que diz muito sobre esse gigante da fé. Jó foi um homem diferente, não em natureza, pois ele era igual aos demais de sua época. Todavia foi, sem dúvida, distinto na espiritualidade. Ele foi um homem que não apenas possuía bens materiais e uma família sólida, mas mantinha profunda comunhão com Deus. Assim, nesta lição, destacaremos alguns traços da vida e espiritualidade de Jó. Obrigado, pastora Denise. Então, o ponto central desta lição, queridos, é a gente entender que o temor do Senhor é a base de uma vida reta e íntegra. E isso havia na vida de Jó. Aqui o comentarista diz que é traçado um perfil que diz muito sobre esse gigante da fé. E isso mostra que ele era um homem diferente, não no aspecto físico, não no aspecto como ser humano, mas na sua espiritualidade. Nós vivemos uma época em que a espiritualidade ela está muito conectada ao tempo, ou seja, ao ambiente religioso. E eu costumo dizer nas minhas ministrações que aqui dentro da igreja quase todos parecem anjos, não é verdade? Se olhar bem de perto assim, pode aparecer até a ponta da asa, ou até uma auréola. Só que quando a gente sai da porta para fora, muitas vezes a nossa vida ela não está em concordância com aquilo que está escrito, com aquilo que a gente prega, ou com aquilo que a gente louva. Então o que nós precisamos fazer? Uma conexão da nossa espiritualidade, da nossa religiosidade, ou da nossa vida de serviço a Deus, com a nossa vida prática. E Jó fazia isso de uma forma muito sublime, de tal maneira que as suas aquisições financeiras, materiais, os seus bens, nunca lhe subiram à cabeça. De tal maneira que quando ele perdeu tudo isso, ele entendeu que ele não tinha perdido a comunhão com Deus e nem agravou a Deus pelo que lhe sucedera. Então nós vamos entender que isso gerou também, está aqui na lição, ele possuía bens materiais e uma família sólida e mantinha uma profunda comunhão com Deus. Então, que o seu padrão de vida espiritual, moral, ético, possa influenciar a sua família a servir a Deus também. Eu sempre digo que é nosso papel ensinar, e é papel dos nossos filhos e entes queridos viver. Vai chegar uma determinada idade que eles terão que escolher, mas se eles tiverem
na sua vida, na minha vida, um exemplo, vai ficar mais fácil para eles tomarem decisões concernentes ao reino de Deus, mesmo tendo o livre-arbítrio. Eles terão uma impressão positiva através do relacionamento que você tem com Deus. Então vamos lá, primeiro tópico: um homem de caráter irretocável. Íntegro. O caráter define que uma pessoa é de verdade. Ela é vista a partir dos valores que governam a sua vida interior. O mau caráter define uma pessoa que não merece confiança, que é desonesta e que, portanto, não possui valores nobres. Jó não era um homem sem pecado, mas tinha um caráter irretocável. Nesse sentido, os primeiros versículos do livro possuem vários adjetivos que descrevem o seu caráter. No primeiro, o autor apresenta como um homem íntegro. A palavra íntegro, que traduz a hebraico dan, possui um sentido de inocente, sem culpa. No grego, segundo a Septuaginta, a palavra aletinos remete ao que é verdadeiro. Assim, podemos afirmar que Jó era sincero nas intenções, afeições e diligentes nos esforços para cumprir seus deveres para com Deus e os homens. 2. Reto. Ele também era um homem reto, que no hebraico Yassá tem um sentido de alguém justo, direto. Na Septuaginta, de acordo com o grego amentus, possui o sentido de irrepreensível. Portanto, o homem de Uz era justo, reto, direito, e se comportava de maneira irrepreensível. 3. Temente a Deus e desviava-se do mal. Jó é descrito como alguém temente a Deus, que desvia-se do mal. Estas palavras, de acordo com os termos relativos ao hebraico sur e yare, traduzem a ideia de que alguém quer prestava reverência a Deus e evitava o mal. Já na Septuaginta, os termos relativos ao grego Teosebes e Apécio trazem o sentido de alguém de volta ao culto e à adoração de Deus e que por isso mantinha o mal sempre à distância. As Escrituras mostram que muito antes de Salomão, Jó praticava o que o homem mais sábio do mundo posteriormente ensinava: teme ao Senhor e aparta-te do mal. Obrigado, David. Então, o que nós vemos aqui, irmãos? No primeiro tópico é ressaltado aqui pelo comentarista que ele era um homem de caráter irretocável. E quem disse isso, quem deu testemunho de Deus, pensa, quando o seu pai dá testemunho de você, quando o seu patrão dá testemunho de você, quando a sua esposa ou seu marido dá testemunho de você, já é algo louvável, porque essa pessoa está próxima de você. Agora, quem deu esse testemunho sobre Jó foi o próprio Deus. Ele disse assim para Satanás: viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente e que se desvia do mal. Então aqui por diversas vezes foi citado a versão da Bíblia chamada Septuaginta. Para quem não sabe, a Septuaginta é a primeira e mais antiga tradução do grego do texto hebraico do Antigo Testamento.
Como os irmãos já conhecem, o Antigo Testamento ele foi escrito no hebraico, a língua original lá dos judeus, e algumas palavras em aramaico. E o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Então, a versão Septuaginta foi uma tradução feita a partir do Antigo Testamento para o grego. Então, é a mais antiga referência bíblica do Antigo Testamento na língua grega, que era a língua usada na época de Jesus em todo o Império Romano. Então, só para os irmãos entenderem, aqui fala que o caráter define o que uma pessoa é de verdade. Os valores de uma pessoa, a sua atitude, a sua personalidade, é aquilo que deriva do caráter. O caráter é algo que nós não podemos ver, porque o caráter está dentro de nós. Mas o que ele gera, que são os frutos, aparecem. Sejam frutos e caráter bom, ou sejam frutos e caráter ruim. Então é muito importante a gente se convencer que a ação do Espírito Santo na nossa vida é com o objetivo de trazer para fora aquilo que está dentro do nosso interior, certo? Outra coisa que é falado aqui é que, além dele ser um homem íntegro, queridos, um homem que tinha valores, que governava a sua vida de forma assim valorosa e nobre, Jó também, ele era um homem reto, e essa retidão dele era tanto para com Deus, mas também para com os seus semelhantes. Infelizmente, nós vivemos uma época muito distinta de alguns anos atrás. Antigamente, eu não sou desse tempo, mas os meus pais costumavam dizer assim, que o que um homem falava de pé, ele sustentava sentado, e vice-versa. E a palavra de um homem valia mais do que o papel escrito. Naquela época, muitas das vezes, quando uma pessoa dizia que era cristão, uma pessoa que dizia que servia a Deus e empenhava a sua palavra, as pessoas automaticamente acreditavam, porque dizia: este homem é uma pessoa de Deus, esta mulher é uma pessoa que representa Deus, então ela tem idoneidade. Agora, infelizmente hoje, por causa dos escândalos, muitas pessoas, o que está acontecendo? Elas estão, muitas das vezes, frequentando as igrejas, mas elas não mudam o seu caráter. E por não mudar o seu caráter, muitas das vezes o nome do Senhor é envergonhado. Então esta lição é para nós fazermos uma reflexão das nossas vidas. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Ninguém vai conseguir agradar a todo mundo. Mas é possível sim nós termos uma conduta acima da média. É possível sim nós sermos mais parecidos com Jesus. E aquilo que Ele ensinou, a nossa palavra sim pode ser sim ou não, não. Ou seja, sustentar nas palavras e na atitude aquilo que nós pregamos no altar. Alguém já disse: o que você faz fala tão alto que eu não ouço o que você diz. Então, quando o nosso caráter ele está alinhado com a vontade de Deus, ele se transforma em atitudes que colocam no coração das pessoas um desejo de servir a Deus, e não as repele, mas as atrai para o Senhor. Assim era Jó. Aqui diz que além de íntegro, ou seja, um homem sincero, um homem inteiro, a palavra íntegro significa inteiro, aquele que não é uma coisa aqui e outra coisa lá. Ele é uma pessoa inteira. Ele também era um homem reto, ou seja, alguém justo, alguém direito, alguém que quando as pessoas olham assim, falam: poxa, meu fulano de tal é uma pessoa idônea, é uma pessoa que você pode acreditar. Quando ele diz que vai fazer, ele faz. Quando ele promete, ele cumpre. Terceiro, ele era um homem temente a Deus e ele se desviava do mal. É interessante que lá em Provérbios, capítulo 9, versículo de número 10, o sábio Salomão ele disse assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que ele está querendo dizer aqui? Que se eu quiser ser sábio, e para entender o que é sabedoria, sabedoria é você conseguir colocar em prática aquilo que você sabe na teoria. Conhecimento é teoria, sabedoria é prática. Então, quando nós conseguimos colocar em prática aquilo que nós aprendemos de Deus, nós nos tornamos pessoas sábias. E essa sabedoria vem de onde? Vem do temor. A palavra temor no original hebraico, ela significa respeito com amor. É semelhante a um filho que se aproxima do pai, que o ama de verdade, mas tem por ele grande reverência.
É muito comum você ver pessoas assim, um pouco mais idosas, quando seus filhos se aproximam. Eu tenho 45 anos de idade. Toda vez que eu chego na casa da minha mãe, eu peço para que ela me abençoe. Eu olho para ela e quando ela começa a falar, pode estar todo mundo conversando. Quando a minha mãe começa a falar, todos os 8 filhos se calam para ouvi-la. Isso é o que? É temor, é um respeito amoroso. E é isso que Deus quer de nós. Então, quando nós tememos a Deus, nós respeitamos a sua palavra, Ele começa a mudar o nosso coração, nossa forma de pensar e a nossa forma de agir. Então, aqui Jó tinha esse temor, e por ter esse temor, ele se desviava do mal. Ou seja, muitas das vezes a gente sabe que uma coisa está errada, e mesmo sabendo que está errada, a gente vai lá e participa. Isso é falta o quê? De temor. Então, quando uma pessoa erra por ignorância, até a lei pune ela de uma maneira. Agora, quando uma pessoa erra sabendo, a punição criminal para ela é maior. Assim somos nós com relação às coisas de Deus. Por isso que a Bíblia diz: a quem mais é dado, mais será o quê? Requerido ou exigido. Portanto, quando nós tememos a Deus de verdade como Jó, nós estamos sabendo que aquilo é ruim, a gente se esforça para se desviar daquela situação, por mais tentação que ela represente. Segundo tópico, um homem sábio e próspero. Nós vamos ver aqui essas duas qualidades de Jó. Conselheiro sábio. As pessoas ricas que nem são sábias, nem tampouco prósperas. Possuem conhecimento, mas não entendimento. Riquezas, mas não prosperidade. Jó distingue-se nesse aspecto. Ele foi um homem sábio, rico e próspero. A Bíblia afirma que Jó era maior do que todos os do Oriente. Maior é que não pode ser estendido apenas como uma referência a bens materiais, mas também a sua sabedoria. Estudiosos destacam que Jó era mais importante em sabedoria, riqueza e piedade do que qualquer outra pessoa daquela região, e ressaltam o reconhecimento da sabedoria de Jó, conforme se destacava a sabedoria dos orientais expressa em provérbios, canções e histórias. Isso fazia dele um homem proeminente a quem as pessoas reconheciam com frequência em busca de conselhos e orientação. 2. Um homem próspero. O homem de Uz não era apenas rico, mas sobretudo próspero. O texto sagrado destaca que, além de sua esposa, ele tinha 7 filhos e 7 filhas. Para os padrões da época, possuía uma família com formato ideal. Ele também era um fazendeiro bem-sucedido. Em sua fazenda havia 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos. E tinha também muitíssima gente a seu serviço. 3. Uma prosperidade baseada no ser. Jó, portanto, possuía um grande patrimônio e uma bela família. Sua prosperidade se refletia na relação harmoniosa entre ele e sua família, seus negócios e, sobretudo, Deus. Não era uma prosperidade estabelecida somente no ter, mas principalmente no ser. Obrigado, Daísa. Então, o que a gente percebe aqui? Jó era um homem que ele tinha equilíbrio e abundância em todas as áreas da nossa vida. Só para a gente definir aqui o que é prosperidade. Prosperidade não é só ter muito dinheiro. Eu estava pesquisando, e quando a gente fala de prosperidade, primeiro, significa abundância. Tem gente que tem abundância de dinheiro, mas não tem abundância de paz. Tem gente que tem abundância de carros, digamos, tem uma frota de carros, mas ele não tem abundância de amigos. Portanto, ele não é uma pessoa próspera. Tem gente que tem abundância de imóveis, mas ele não tem abundância no seu lar. Dentro da sua casa, ele não consegue dialogar com seus filhos, com sua esposa. Então, quando a Bíblia fala de prosperidade, então aqui nós temos pelo menos 3 significados de prosperidade. Primeiro, abundância. Segundo, ser bem-sucedido. E terceiro, ter sucesso. E essas 3 questões da vida de Jó se manifestavam não só na vida material, se manifestavam no seu relacionamento com os bens materiais, se manifestava no seu relacionamento com Deus e se manifestava no seu relacionamento com famílias e amigos. A prova disso é que ele era um homem tão sábio
que as pessoas procuravam ele para serem aconselhadas por ele. Aliás, eu quero aqui aproveitar para fazer uma observação. Em nossos dias, tem muitas pessoas que estão procurando, por exemplo, a pessoa está com um problema no casamento. Aí ela procura, por exemplo, uma amiga ou um amigo que está com um casamento falido para lhe dar conselho. Para pensar, uma pessoa que não conseguiu resolver os seus problemas relacionais, como é que ele vai poder ajudar você? Outra coisa, tem pessoas que estão com problema financeiro. Aí, em vez de ele procurar uma pessoa especialista para lhe ajudar, ele procura um agiota. Quem é um agiota? É aquele que empresta o seu dinheiro com juros exorbitantes. Vai resolver o problema? Não vai. Eu estou com um problema espiritual. Aí eu vou dividir o meu problema de origem espiritual com um amigo que nem respeita os valores de Deus e nem frequenta nenhuma igreja. Vai resolver os meus problemas? Não, querido. Eu preciso buscar ajuda e conselho em alguém que esteja bem naquela área para me ajudar. É o caso de Jó. Jó é um homem muito solicitado por causa disso, por causa da sua vivência com Deus. Jó tinha uma comunhão com Deus, portanto podia dar conselhos acerca de vida espiritual. Jó era um homem próspero, podia dar conselhos acerca do que é prosperidade na verdade, não apenas acúmulo de bens materiais. Enfim, nós vemos em Jó uma coisa bonita. Ele quebra o mito que todo rico é ímpio ou corrupto, ou que conseguiu as suas riquezas simplesmente tirando de alguém. Então, olhando para a Bíblia Sagrada, Deus revela para nós que você pode ser sim uma pessoa abençoada materialmente, você pode ter bens materiais sem ser uma pessoa que desrespeita o próximo. Então, a vida de Jó era uma vida de abundância em cada área da sua vida. Eu tenho pregado aqui nesta igreja que Jesus, quando esteve aqui na terra, Ele só prometeu para nós duas vidas. A primeira foi a vida eterna. É o direito, quando nós morrermos, a nossa alma imortal, ir para o descanso eterno e aguardar o dia da ressurreição, estar com Deus. Mas Ele prometeu uma outra vida também, em João capítulo 10, versículo 10, que é uma vida próspera, que é uma vida abundante. É uma vida onde em cada área você pode ser abençoado por Deus, porque você pode ser muito bem sucedido na sua profissão e estar com o seu relacionamento conjugal ou familiar em frangalhos. E Deus, Ele tem condições de nos ensinar a vivermos os princípios da palavra para sermos prósperos, bem-sucedidos e termos sucesso em todas as áreas da nossa vida. Mas primeiro, tenha um propósito com Deus. Terceiro tópico, nós vamos falar agora sobre o seguinte assunto: um homem de profunda piedade pessoal. Um homem dedicado à família. O primeiro capítulo de Jó diz: iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. O ambiente descrito aqui é de uma família em harmonia, que de forma feliz festejava a vida. De forma alguma o texto sugere dissolução, bebedice ou silenciosidade nessas comemorações. Eram confraternizações feitas no ambiente familiar. Um homem de moral e piedade. Jó foi um homem que possuía uma forte moralidade e uma sólida espiritualidade. Além de seu caráter irretocável, o texto deixa claro que ele tinha uma vida piedosa. Essa piedade está presente não apenas nos primeiros capítulos, mas em todo o livro. Mesmo nos momentos de desespero, como consequência de sua provação, ele sempre mantinha seus olhos em Deus. Essa piedade era a causa da dedicação de Jó à família. Um homem de vida consagrada. A piedade de Jó está evidente no cuidado espiritual que ele tinha com os filhos. Jó sempre orava por eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e aproximaram de Deus o seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Como sacerdote de seu lar, Jó cumpria o ritual do culto em favor de sua família. O levantar cedo ou de madrugada, como expressão idiomática do hebraico bíblico, é uma forma de enfatizar a piedade de Jó.
Essa devoção é demonstrada pela consagração vivida por ele. O texto diz que ele se santificava. O vocábulo português santificava traduz o termo hebraico kadash, que possui o sentido de ser separado ou consagrado. Uma pessoa que é consagrada é uma pessoa que ora. Uma pessoa que ora é uma pessoa consagrada. Portanto, à luz da vida de Jó, somos instados a viver uma vida consagrada diante de Deus e dos homens. Obrigado, Denise. Então, o que nós vemos aqui, irmãos? Jó, ele não vivia assim uma dicotomia. Pelo contrário, aquilo que ele vivia diante dos homens refletia a vida que ele tinha diante de Deus. Então, qual que é a grande tensão nossa hoje? É nós conseguirmos conexão entre a espiritualidade da religião, do culto, desse ambiente aqui, lá na nossa vida privada, nos nossos negócios, no nosso dia a dia, nas nossas conversas, nas nossas negociações, na nossa vida prática. Esse é o grande desafio. É nós não fazermos da nossa vida cristã apenas um momento com Deus no domingo, um momento com Deus apenas na quarta-feira ou na sexta-feira, que são os nossos dias de culto, mas uma prática diária. E Jó fazia isso muito bem, porque ele era um homem íntegro, um homem inteiro. É um desafio, porque nesse ambiente aqui religioso nós estamos protegidos de muitas tentações. Agora, da porta de vidro para fora, nós estaremos enfrentando muitas tentações que vão tentar tirar o nosso foco do nosso relacionamento com Deus. Então, a vida de Jó, de dedicação à família, era porque ele considerava os princípios que Deus ensinava. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, eu costumo até usar duas frases, sempre cito isso quando estou falando de família, e vou repeti-las aqui. Primeiro, para mim, família é projeto de Deus. Quem idealizou a família não foi o homem. Eu já ouvi vários estudiosos aí que estão agora falando muito sobre a ideologia da família, dizendo que família é construção social. Não, família é construção divina, é projeto de Deus. A construção social é efeito da criação de Deus. A Bíblia fala que quem criou o homem e criou a mulher, quem criou o macho e criou a fêmea foi Deus. E a partir daí Deus deu a gente um propósito de vida, na união através do casamento. Então, a primeira frase é: família é projeto de Deus. E se é projeto de Deus, o maior interessado em abençoar o meu e o seu lar é Deus. Se existem dificuldades, o maior interessado em te ajudar a vencer essas dificuldades é Deus. Segundo, a família precisa ser o meu maior patrimônio. Eu digo isso direto. Nada vale, essa é uma frase, não é minha, é do pastor Josué Gonçalves, não é do José Gonçalves, que é o comentarista desse trimestre, é do Josué Gonçalves, que ele diz o seguinte, que nenhum sucesso vale o fracasso de uma família. Às vezes o ser humano, na tentativa de crescer na carreira profissional, ou crescer na carreira espiritual, ele negligencia a família, e isso vai trazer futuramente um prejuízo. Então, qual que é o conselho da palavra de Deus? É o conselho de Jó. Jó, mesmo sendo um homem rico, mesmo sendo um homem conselheiro, mesmo sendo um homem que ensinava muitas pessoas, ele conseguia levantar de madrugada e levantar altares a Deus em sacrifício pela vida dos seus filhos. Então, que nós todos façamos essa reflexão. A nossa família, os nossos filhos, segundo a palavra de Deus, é a herança do Senhor. Olha que privilégio. A Bíblia não fala que a herança do Senhor na nossa vida é dinheiro, é carro, é casa, é ser bem sucedido na profissão. Não, a Bíblia fala que a herança do Senhor são os nossos filhos. Então, olha que privilégio, mas olha por outro lado também que responsabilidade. Como eu disse no início, um dia eles terão que tomar decisões por si só, e eles vão colher as consequências das suas próprias decisões. Mas enquanto está debaixo da nossa responsabilidade, vamos abençoá-los, vamos orar por eles, vamos valorizá-los, vamos dedicar a eles um tempo de qualidade, para que eles amem a Deus, porque vê nós amarmos a Deus e amarmos a eles também. Então, ele era um homem dedicado à família, ele era um homem de moral e piedade, certo? Esta piedade era a causa da dedicação de Jó à família.
O que eu tenho percebido, irmãos, nesses quase 30 anos de ministério, cuidando de famílias, abençoando lares, aconselhando casais, eu percebo que quando a pessoa está com problema no relacionamento, você vai checar se ela está bem com Deus, geralmente ela também está com um problema espiritual. Se não for os dois, pelo menos um. Está fraco na fé, está desanimado, não está praticando os princípios da palavra de Deus. Se ambos, se marido e mulher, se o casal se dedicar a colocar em prática o que Deus ensina, a possibilidade do seu casamento, da sua família, do seu relacionamento ser grandemente abençoado por Deus, é uma coisa que está clara nas Escrituras Sagradas. Mas vai depender do quê? Do posicionamento diante de Deus e dos princípios da palavra. E terceiro, um subtópico diz: um homem de vida consagrada. Diz que Jó orava sempre por seus filhos, e ele era sacerdote do seu lar. Ele cumpria o ritual de culto em favor de sua família. Eu tenho dito isso aqui quando eu ensino sobre ensinar filhos. Não foram poucas as vezes que eu trouxe meus filhos para a igreja chorando, porque não queriam ouvir. Mas por que eu trouxe eles chorando? Porque eu sempre levo eles embora para casa sorrindo. Eles não querem muitas das vezes ir, ou não queriam, hoje estão mais conscientes por causa da idade. Mas muitas vezes eu trouxe chorando, porque não queria. Às vezes não queria parar de ver aquele programinha que estava assistindo, não queria parar de brincar com um amiguinho, ou simplesmente não estava disposto, como nós às vezes não estamos de vir à igreja. Mas sabe o que acontecia? Quando voltam felizes, sorridentes. Por quê? O momento que estiveram aqui lhes fez bem. Então vale a pena a gente investir nisso. E concluímos aqui dizendo o seguinte: ser consagrado é ser separado para Deus. Uma pessoa que é consagrada é uma pessoa que ora, e uma pessoa que ora é uma pessoa consagrada. Gente, não tem como a gente falar que é uma pessoa consagrada a Deus se a gente não passa tempo com o Senhor, em oração, na sua palavra. Nós temos necessidades físicas, e elas são supridas pelo alimento, pela água e por tantas outras questões. Mas nós temos também necessidades espirituais, e essas necessidades espirituais, elas só serão supridas por Deus, na oração, na palavra, na adoração, no culto. Nós estamos vivendo uma época de pandemia no Brasil e no mundo, e muitos pastores já disseram assim: vencer a pandemia não vai ser tão difícil quanto trazer os crentes de volta para a igreja. Com todas as dificuldades que as pessoas têm, elas não deixam de sair de casa e passar às vezes 8, 10, 12 horas trabalhando. Mas muitas pessoas, irmãos, não estão conseguindo mais colocar um propósito, se esforçar e vir à igreja alimentar a sua fé uma vez por semana. O culto online é bom, ajuda, mas é um paliativo, não resolve. Ou seja, é uma coisa que ajuda. Agora, o que é bom mesmo é você entrar na presença de Deus, você orar junto com seus irmãos no culto coletivo, lógico, com todos os cuidados necessários, álcool gel, etc, e tal, distanciamento. Mas nós precisamos congregar, irmãos. Nesses últimos dias, quer fortalecer a sua família? Venha à casa de Deus, ore com ela e por ela, e declare a palavra de Deus sobre a sua casa e sobre o seu lar. Ore com ela no seu lar também. Tenha momentos de reflexão. Toda oportunidade que tiver, compartilhe os valores de Deus com ela. E eu tenho certeza que a semelhança de Jó, você também terá uma família abençoada. Conclusão: destacamos 3 aspectos importantes acerca da vida de Jó. Primeiro, seu caráter. Segundo, sua prosperidade. E terceiro, sua piedade. Só compreenderemos devidamente a vida desse gigante da fé do Antigo Testamento a partir desta matriz. É possível que alguém seja rico, mas não possua caráter algum. Da mesma forma, é possível que alguém possua valores morais, sem contudo esboçar piedade alguma. Todavia, ninguém terá um caráter irretocável, não apenas fragmentos éticos morais, prosperidade, não apenas posses, piedade, não apenas religiosidade, se não conhecer a Deus na intimidade. Jó era assim, íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Então fica para nós aqui uma reflexão: como vai o nosso relacionamento com Deus? Se o nosso relacionamento com Deus estiver bem,
se nós estivermos em comunhão com o Senhor, haverá uma sabedoria e uma graça de Deus para nós lidarmos com as outras áreas da nossa vida. Deus é a base da nossa vida. Deus é a base de tudo. Dê tempo para Deus. Dê oportunidade para Deus, para Ele te ensinar os valores e os princípios da sua palavra, para que você possa viver uma vida como viveu Jó. Talvez não rico, talvez não milionário como Jó, que chegou a ser o homem mais rico do Oriente, mas uma vida próspera. Porque, como disse, prosperidade não é o tanto que você tem, é a forma como você vive. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus por este momento. Deus abençoe pela sua presença. Obrigado por ter vindo. E os irmãos que estão nos acompanhando pela live no Facebook, que Deus abençoe seu lar, sua casa, sua família, e que haja na sua vida não apenas a abundância de bens, mas a abundância de prosperidade. Que você possa ter sucesso e ser bem sucedido em cada área da nossa vida, mas com uma base sólida: o seu relacionamento com Deus. Amém? Vamos orar. Sexta-feira às 19h30 nós estamos aqui para mais um culto de louvor e adoração ao Senhor, num culto que nós chamamos Sexta-feira Profética, onde nós profetizamos a palavra de Deus para a mudança na sua vida. E domingo 18 horas, culto da família. E os nossos líderes, não esqueçam, nossos líderes e obreiros, no próximo sábado às 19 horas nós temos a nossa reunião com a liderança e com os obreiros aqui da igreja. Por favor, não falte. É a primeira que nós estamos fazendo depois de março, quando iniciou-se a pandemia. A última que nós fizemos foi no dia 17 de março. Nós vamos fazer um balanço de algumas coisas até esse momento aqui, esse ano, e já projetar o que nós vamos fazer no próximo ano. Eu conto com a sua presença. Vamos agradecer? Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor sempre tem um conselho, uma orientação, para que a nossa vida seja mais abençoada. Pai, nós entendemos nesta noite que prosperidade não é a abundância de bens que eu tenho, é ser bem sucedido em cada área da minha vida, devido, Pai, à tua bênção sobre minha casa, sobre meus negócios, sobre meus relacionamentos. E a base de tudo isso, Pai, consiste num relacionamento sólido, dinâmico, meu Deus querido, e vivo com o Senhor e com a tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus, por aqueles que estão aqui na tua casa nesta noite, e por aqueles que nos acompanham por essa transmissão ao vivo, toque em seus corações, abençoe suas vidas, abençoe aqueles também que vão assistir, meu Deus, este vídeo depois lá no YouTube, que eles sejam tocados, inspirados pela tua palavra, a ter uma vida íntegra, reta, como Jó teve perante o Senhor, e assim viverem, meu Deus, como consequência, o desfrutar das bênçãos do Senhor em cada área do seu viver. Eu te peço em nome de Jesus, ó Deus, despede o teu povo em paz, livrando e guardando de todo mal, no retorno para os seus lares, ó Pai. Que a tua bênção seja sobre nós, que a sua bênção seja sobre todos. É o meu pedido nesta noite, no nome de Jesus. E eu termino dizendo o que eu falo sempre nas nossas lives: está com Cristo, se aproxima mais e mais. Se afastou por qualquer motivo, é tempo de você voltar. Hoje, agora, você pode relacionar-se novamente com Deus. Não conhece ainda a Deus de caminhar com Ele? Entrega o teu caminho ao Senhor nesta noite. Deus te ama e Ele quer te salvar. Convide Ele para fazer morada no seu coração e na sua vida, porque Ele te ama e entregou a sua vida na cruz do Calvário para te salvar. Amém? Faça assim com suas mãos. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a doce consolação do querido Espírito Santo seja com cada um de vós, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor.